Decidir é se expor. E por que falei tanto de medo? Porque o medo é o principal motivo para alguém não tomar a decisão de agir pelo próprio sonho, de não conseguir sequer decidir o que quer da vida. Não adianta esperarmos o momento que parece ser a prova de fracasso, porque essa hora nunca vai chegar. É mais prático encarar o medo mesmo. A terapeuta e psicóloga Maria Peer se tornou uma celebridade no Reino Unido e nos Estados Unidos, ao desenvolver uma técnica para destravar a autossabotagem das pessoas que vai ao encontro de tudo que estamos falando aqui. Ao observar os comportamentos de pessoas que não conseguem abandonar vícios e compulsões, assim como procrastinadores crônicos, ela começou a perceber que eles tinham uma crença em comum, que estava no fundo de todos esses comportamentos, que poderia ser resumida em uma única frase: eu não sou o suficiente. O que a doutora Peer entendeu é que tanto quem tem medo do fracasso ou do sucesso, em geral, está falando para si mesmo: eu não sou o suficiente para merecer esse resultado. E assim, as pessoas repetem inconscientemente: eu não sou o suficiente para ter aquele corpo, para estar naquela casa, para viver esse relacionamento, para conseguir passar nessa prova, para entregar todo esse trabalho e dormir mais cedo. E como não sou o suficiente, melhor nem tentar, melhor pegar aquele café antes de fazer aquela ligação. E assim, o foco se perde, mostrando que muitas vezes o problema não é falta de listas ou de saber o que deve ser feito. É não fazer por não acreditar que merecemos o resultado bom, que nosso raciocínio já apontou que virá. A verdade é que, por conta da nossa socialização, em algum momento todos nós passamos a acreditar que não somos o suficiente. E precisamos ativamente lutar contra essa sensação que é ilógica e falha. A doutora Peer sugere fazer o exercício de olhar no espelho algumas vezes por dia, colocar a mão sobre o peito e se olhar nos olhos repetindo: eu sou o suficiente. Ela diz que as afirmações positivas têm um efeito profundo na nossa mente e são o melhor começo para derreter a calota polar que formamos sobre os nossos sonhos. É o primeiro passo para construir a coragem de perseguir nossos sonhos. A coragem de assumir o que queremos e trabalhar por isso é algo admirável, até porque o resultado nunca vem imediatamente. Como diria o poeta Robert Frost, the only way out is through. Algo como: a única saída é através de. Não dá para pegar um atalho pelos lados. Você vai ter que ir pelo meio e fazer o trabalho que ninguém vê pelo seu sonho. Só é possível chegar no resultado passando pelo processo, e o processo nunca tem benefícios imediatos. Pense em uma pessoa que quer muito emagrecer e começa a fazer dieta. Ela pensa nos prazeres que tem atualmente, nas coisas que gosta de comer e como adora aquele pedaço de bolo, entre outros. E daí contrapõe aos exames que recebeu, que alertam para o consumo de doces, a falta de fôlego e para o tamanho da cintura associado ao risco de parada cardíaca. Decide começar uma reeducação alimentar. O começo é muito frustrante, porque você perdeu os prazeres pré-dieta e ainda não ganhou os prazeres pós-dieta. Você perdeu o bolo e ainda não ganhou fôlego. Precisa ainda falar o tempo todo durante jantares e encontros sociais que não está comendo nem bebendo o que comia e bebia antes, porque agora tem esse objetivo. E as pessoas muitas vezes não reagem bem. Insistem que você quebra a dieta, fazem piada com seu objetivo, falam que isso nunca funciona. Mas só a consistência vai dizer se aquilo vai funcionar e vai liberar a boa frase da dieta. O benefício não vem imediatamente. Antes disso, você precisa passar pelo processo. Assuma seu propósito e tenha coragem de passar pelo processo. A vista é linda do outro lado. Foque nisto. Você já se pegou procrastinando a única coisa importante do dia? Como se sentiu? Medo do fracasso é comum. Todos nós temos medo do desconhecido.
Ainda comum pode ser medo do sucesso. Você já se perguntou se tem medo das mudanças que o sucesso traz? Todo resultado vem depois de alguns fracassos e um processo. Repita para si mesmo quantas vezes for preciso. Eu sou o suficiente. Eu mereço o meu propósito. Capítulo 6. Colocando em prática o seu único propósito. De nada adianta toda a teoria do mundo se está a ficar somente no mundo das ideias. Ok, você está inspirado depois do capítulo 5. Eu espero que esteja. Afinal, sair do medo, do fracasso e do sucesso não é pouca coisa. Você passou a maior parte dessa vida cultivando essas inseguranças com todo cuidado. Mas agora, no auge da sua motivação, pode estar se perguntando: ok, como eu passo pelo processo? Eu tenho meu propósito, meu plano de vida. Eu entendi a procrastinação. E agora? Como atravessar para o outro lado, no qual você é realizado e diligente e consegue cumprir tudo o que se propõe? O processo exige conhecimento também. Você precisa aprender todos aqueles truques que não funcionam para quem não tem propósito e ainda está com medo de fracassar. Você tem propósito ou está no caminho de ter? O medo está indo embora. Este é o seu momento. Quando você tem em mãos seu plano de vida, seu planejamento mensal, precisa trabalhar todas as semanas na sua lista de prioridades e replicar isso dia por dia. Vou sugerir que você deixe para fazer sua lista da semana sempre no momento já de relaxamento, no final do dia, na sexta. A cabeça já está começando a sair do modo trabalho. Sente para planejar sua semana que vem. Não deixe para a segunda de manhã, quando você está ansioso e com medo da primeira reunião do dia. Nada disso. Todas as sextas-feiras, antes de abrir aquela esperada cerveja, você vai se sentar com seu planner ou caderno e escrever os objetivos e pendências da próxima semana. Essa lista será visitada todos os dias pela manhã, quando você vai fazer uma lista das tarefas do dia, em ordem de prioridade. E é agora que começa o truque. Use o princípio de Pareto. Tudo começa com o economista e sociólogo italiano Vilfredo Pareto, 1848 a 1923, que durante um dos seus trabalhos observou que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Ao investigar outros países, ele encontrou a mesma distribuição desigual de renda e riqueza em cada um e percebeu que havia algo nesse padrão que valeria pesquisar mais. Pareto publicou suas observações e fórmulas matemáticas que descreveram suas descobertas. Após a publicação, pesquisadores de outras áreas começaram a encontrar a mesma distribuição desigual em suas áreas, consolidando assim o princípio de Pareto. 20% dos esforços gera 80% do resultado, enquanto 80% dos esforços gera apenas 20% do resultado. Parece difícil reduzindo o conceito assim, mas é super simples. Pelo princípio de Pareto, por exemplo, existe um padrão de 20% dos produtos de uma loja correspondem a 80% do faturamento. Assim como 20% dos seus clientes gera 80% da sua renda. Ao longo dos anos e na aplicação dentro das empresas, os gerentes de projeto puderam confirmar que 20% do trabalho consome 80% do seu tempo e recursos. Geralmente, são os primeiros e os últimos 10% do escopo geral do projeto, por exemplo. Ele nos revela que o importante é ter foco na solução de um problema, no qual você produz o maior impacto com o mínimo de esforço. E o que isso tem a ver com o seu foco? Com todos os planos a longo e médio prazo que montamos até aqui. É que, de acordo com a regra 80-20, apenas cerca de 20% de suas atividades devem ser prioridade naquele dia. Essas atividades serão responsáveis pela maioria dos resultados, cerca de 80%, no caminho para alcançar o seu propósito ou objetivo. Devemos gastar mais tempo, esforço e energia nas atividades críticas.
Isso também significa que cerca de 80% de suas atividades respondem por apenas 20% de seus resultados, e elas precisam ser revistas ou repassadas para alguém ou para algum recurso tecnológico que agilize essas atividades. Voltamos à segunda-feira de manhã. Você está com um café na mão e abriu seu planner. Ali está a lista feita na sexta-feira, com tudo o que precisa ser feito na semana. Prepare a lista da segunda-feira. O que você precisa fazer antes de encerrar aquele dia? E agora, circule os itens que são os 20% mais importantes. Fez isso? Agora você vai reescrever essa lista, começando por esses 20%. Depois disso, vai olhar a lista antiga. Sobrou 80% ali. Corte pela metade. Não me olhe com essa cara de quem está implorando para ter só mais uma tarefinha. Só 40% vai para o seu dia. Você pode estar pensando, mas aí vou ter tempo sobrando. Não vou fazer tudo. E todas as desculpas que você já se acostumou a dar. Existe uma certa tranquilidade emocional em uma checklist cheia. Uma afirmação de que você é útil e que vai dar conta, entre outras coisas. Mas você não pode ter uma checklist cheia, porque antes do almoço, mesmo na segunda, você vai receber imprevistos de chefes, clientes e fornecedores. E assim, vá aplicando o princípio de Pareto todos os dias na sua checklist. Não tenha preguiça de revê-la. O importante é colocar tudo e depois aprender a filtrar. O exercício de enxergar os 20% que fazem acontecer 80% do resultado vai treinar a sua percepção para a vida. Você vai ficar tão afiado que vai conseguir aplicar a regra de Pareto até na lista de supermercado, na mala de viagem, até numa DR com o companheiro. Você vai enxergar seus 20% de efetividade em tudo e vai terminar a semana fazendo muito mais do que aquela primeira lista completa da segunda-feira de manhã. A verdade é que aquela lista era apenas uma lista de desejos confusa, que contava com uma capacidade milagrosa de fazer o tempo se multiplicar. E todos nós fazemos isso sem nos dar conta de que a produtividade só acontece mesmo quando focamos em uma coisa de cada vez. E se for a mais importante, isso significa que mesmo que algo fique para o dia seguinte, você conseguiu aproveitar seu dia com o que realmente importa. Estabeleça pequenas metas. Um desdobramento desse princípio tem a ver com passar a olhar as suas metas e entender se elas estão grandes demais. E se não seria melhor quebrá-las em partes e entender quais partes são os 20% e quais vão trazer os 80%? Eu explico. Embora seja ótimo ter metas enormes e uma grande visão para si mesmo e o que você deseja alcançar, isso não pode ser alcançado em um dia de trabalho. Pequenos objetivos diários são apenas a preparação para objetivos de longo prazo, mas também serão muito mais digeríveis para a mente. Imagine começar no trabalho no primeiro dia e o chefe avisar que a sua meta é dobrar a carteira de clientes. Você provavelmente vai ficar com as pernas moles e não conseguir sequer fazer uma ligação. Agora, se você entende que precisa dobrar a carteira de clientes até o final do ano, e para isso você precisa conseguir um novo cliente a cada 20 dias, fica mais fácil de digerir, não é mesmo? Dá para planejar a prospecção, os contatos e as visitas. Você respira fundo e faz um planejamento por mês, por semana, por dia. O mesmo é com suas tarefas e suas metas. Passar no mestrado naquela faculdade dos seus sonhos é uma meta gigante, que começa com pesquisar quais são as disciplinas oferecidas na pós-graduação por essa faculdade. Isso provavelmente é a coisa mais efetiva que você pode fazer, assim que decidiu que tem esse objetivo. E depois que souber as disciplinas, pode pesquisar quem são os professores que estão nessas disciplinas. E qual deles seria o orientador ideal? Se inscrever para uma disciplina que esse professor ministra para conhecer o melhor e entrar em contato com a bibliografia que ele trabalha,
com seus alunos e orientados. Pesquisar fontes para o projeto. Pequenos objetivos. Quando você menos esperar, todos os pequenos objetivos do grande projeto mestrado vão terminar com o seu nome naquela preciosa lista. E daí vai ser o momento de quebrar o mestrado em diversas outras pequenas tarefas. Pequenas tarefas são mais fáceis de cumprir e sempre são pedaços de um plano maior. E o prazer que sentimos ao superá-las não tem nada de pequeno. Então, ao fazer a lista, entenda os 20% mais impactantes de cada meta e qual é a primeira mini tarefa que você pode fazer agora para colocar isso para andar. Monitore e registre. Outro truque, e esse vai especialmente para quem já estava desanimado, porque sabe que quando faz muitas listas, eventualmente vai só desanimar de tudo e deixar a coisa degringolar. Você pode se acompanhar de hora em hora. Escreva suas mini-tarefas críticas a cada hora, em post-its, ou acompanhe pelo próprio caderno e vá matando pequenos pedaços do dia por vez. Uma das melhores maneiras de manter o cérebro focado, porque você se estimula constantemente com pequenas vitórias e ainda pode cronometrar quanto tempo leva até a conclusão das suas tarefas do dia, deixando sua percepção mais afiada a cada dia que passa. Toda manutenção de foco passa pelo mesmo princípio. Quanto mais consciência você tem do seu tempo, seu rendimento, sua atividade, mais motivado você fica e mais filtrador se torna. Ao escrever suas tarefas a cada hora, você irá reorientar o seu cérebro para os projetos mais importantes e seu foco não se perde. Ao lado de cada tarefa que você cumpriu, coloque o horário em que começou e o que terminou. E anote do lado da sua checklist seus momentos de perder tempo também. Ficou 10 minutos entre as reuniões percorrendo o Instagram? Registre. Passou a manhã inteira atendendo chamadas de clientes? Registre. Estourou um cano e sua cozinha inundou? Registre. No final do dia, faça conta. Quanto tempo você gasta trabalhando, respondendo mensagens, se distraindo, comendo e cozinhando? Depois de alguns dias controlando o seu tempo, você terá um esboço de para onde o seu tempo está indo. Se você fizer seu inventário de tempo usando algum app para isso, para tudo tem um app, poderá realmente visualizar para onde seu tempo está indo, por meio de gráficos. E depois de ter isso, torna-se muito mais fácil identificar o que é tempo bem gasto, os 20%, e o que é tempo desperdiçado, os 80%. A única coisa do dia. Quando você tem muito o que fazer e muito pouco tempo para tudo, naturalmente fica sobrecarregado e estressado. Quando essa opressão pela quantidade das tarefas aparece, o estresse vai lá em cima. E costumamos experimentar tanta desordem mental que fica difícil se concentrar nas prioridades e tarefas. Você se distrairá e desistirá muito mais facilmente, já que está lutando uma batalha difícil. Conforme você se despede da lógica de acumulação de tarefas, vai se tornar mais leve, menos ansioso e seu foco vai ficar cada vez mais fácil de manter. A verdade é que é um desperdício de energia muito grande ter uma checklist imensa, mesmo que seu plano de vida for faraônico. A sua mente não vai aguentar pensar todos os dias no tamanho dos seus objetivos e como eles são trabalhosos. Você vai fazer só aquilo que dá mais resultado e vai viver uma tarefa de cada vez. E se de início achar que é muito difícil separar os 20% da lista, não pare de perguntar o que é mais relevante, até chegar na essência do seu dia. Até você ter todos os dias a tarefa 1 da lista. Já deu para perceber que sou fã do livro A Única Coisa, não? O que os autores Gary Keller e Jay Papasan trazem é a noção de que muitas vezes estamos perdidos, olhando para 1000 tarefas e papéis sociais que temos que cumprir, quando na verdade precisamos treinar a nossa mente para entender o que precisa ser feito. Só uma coisa, e de uma em uma coisa tudo acontece.
Temos livros inteiros sobre como filtrar prioridades, porque a sociedade moderna nos desorganizou, com excesso de informação e decisões complexas todos os dias. Nós achamos muito difícil olhar para nossas vidas, para nosso propósito e entender nosso maior sonho, ou o que é nosso talento natural, nosso papel no mundo. E num âmbito ainda mais específico, achamos muito mais difícil saber qual é a única coisa que precisamos cumprir naquele dia, para que nossos planos continuem se concretizando. E para desfazer esse estrago, é preciso mesmo gastar um tempo para voltar a mente para o modo selecionador, priorizador, que uma vez que se torne automático, vai responder instintivamente qual é a única coisa. Quais são os 20% de tarefas que vão corresponder pela realização do dia? É necessário recolher informação, analisar, separar, priorizar e repetir o tempo todo, e vale a pena. Quando você estiver com os 20% mais importantes no topo da lista, leia de novo e se pergunte qual é a única atividade que precisa ser feita. E faça dela a atividade central, o topo da lista. Você não pode atender o telefone, se distrair, não pode parar e fazer outra coisa até terminar essa. Como já conversamos alguns capítulos antes, exercite seu poder de dizer não. Aprenda a desapegar daquilo que não rende. Viemos até aqui conversando sobre os 20% mais preciosos do seu dia, que precisam ser priorizados. Mas após registrar quanto tempo você gasta nas tarefas do dia, você vai perceber também o que consome tempo e gera um resultado muito pequeno. Qualquer coisa no seu dia consumindo 80% do seu tempo, energia ou recursos e produzindo 20% dos seus resultados, como um cliente difícil, uma casa complicada de limpar, bate-voltas eternos de e-mail marcando reuniões, livre-se disso. Pague alguém para fazer, dispense o cliente, invista em um aspirador robô, contrate uma secretária online que trabalha algumas horas por dia só para cuidar da sua agenda de reuniões. Faça as contas, você vai ver que rende muito mais dinheiro investir nessa ajuda e usar o seu tempo para gerar aqueles 80% de resultado que você veio perdendo até aqui. Gastar tempo e energia nessas tarefas não só destrói a sua produtividade, mas traz esgotamento e faz com que você esteja sempre desfocado no que precisa ser feito. Monitorar, registrar e refletir sobre suas ações sob a luz do princípio de Pareto vai revelar seus gargalos de foco de forma impressionante. Tome uma ação sobre tudo que gasta 80% da sua energia, da sua alegria ou do seu tempo e retorna apenas 20% de resultado. O princípio de Pareto é uma ferramenta extremamente poderosa para transformar o seu foco. E como já disse, ele não serve apenas para a sua checklist do dia. Aplique na vida toda. Que 20% do seu dia está produzindo 80% da sua alegria. Que 20% das suas atividades estão produzindo 80% da sua energia. Que 20% de seus amigos e familiares estão produzindo 80% do amor e do apoio em sua vida. Entenda o que realmente importa. Foque nisto. Todas as semanas, repasse seu planejamento semanal, de preferência numa sexta-feira, no final da tarde, antes de fechar a lojinha. Todos os dias pela manhã, repasse o planejamento semanal para fazer sua checklist diária. Selecione os 20% de tarefas mais importantes no seu dia e coloque-as em primeiro. Nesses 20%, entenda qual é a tarefa mais importante de todas, que você vai destacar imediatamente. Pegue os 80% que sobrou e transfira apenas metade para a lista do dia. Registre quanto tempo você gasta em cada coisa e perceba para onde está indo o seu tempo e seu foco. Busque se livrar do que consome 80% de tempo ou energia e só traz 20% de resultados. Capítulo 7. Aprendendo a acelerar o crescimento. Novas habilidades. A vida não se baseia somente em grandes realizações. Na verdade, elas são a minoria. As pequenas ações ao longo dos tempos são as que constroem a sua trajetória. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas também. Lembro quando eu era mais jovem, não vou dar datas pelo meu próprio bem.
O mercado de impressos estava inundado de revistas de dieta com truques de saúde, como: se você deixar para comer doce às 17 horas, seu organismo metaboliza melhor e você não engorda tanto. Tudo sobre o corpo tinha uma forma de hackear, no modismo da época. Assim que me propus a escrever esse livro, comecei a me perguntar: o que será que é o doce no fim da tarde do foco? Existe alguma forma de adaptar as demandas malucas que nós temos todos os dias ao funcionamento do nosso corpo? Ou otimizar o corpo para ser mais focado? Pesquisando sobre isso, separei as informações mais interessantes que encontrei e as testei aqui para você. Mas sempre endosso: cada um de nós tem um corpo e um ritmo de funcionamento. Alimentos que são bons para todo mundo muitas vezes podem causar uma reação alérgica em você, assim como hábitos que todo mundo ama podem ser destrutivos em um contexto específico. Pegue essas dicas e analise o que serve para você. Tudo passa pela sua análise pessoal. Rastreie o que faz você perder o foco. Sim, no final, tudo parece um grande exercício de meditação. Mas a questão é que nossa sociedade perdeu o controle dos pensamentos. Repare que praticamente todos os gurus de finanças, dieta, organização dizem a mesma coisa. Anote tudo o que você faz, come e compra. Sabe por quê? Nós estamos viciados em fazer coisas automaticamente, enquanto a nossa atenção está em outro lugar. Por isso, não sabemos o que comemos, compramos e sequer o que fazemos se não pararmos para anotar. Nós estamos tão desgovernados que entregamos a nossa atenção e o nosso emocional para empresas que lucram com as nossas reações e estímulos. Você sabe de quem estou falando. Aqueles ícones coloridos e divertidos na tela do celular. Já falamos ao longo deste livro sobre redes sociais, principalmente na hora de citar ladrões de foco e distrações preferidas. Mas acredito que vale a pena a gente conversar mais a sério sobre isso. No documentário O Dilema das Redes, dirigido por Jeff Orlowski, foram entrevistados os engenheiros e altos executivos das gigantes das redes sociais, como Google, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest e Twitter. E eles explicaram por que fazem parte de um movimento de debandada dessas empresas e das redes sociais como um todo. Os próprios criadores de ferramentas como o botão curtir do Facebook afirmaram que essas redes são prejudiciais para as pessoas e para a sociedade como um todo. Vou deixar a parte mais assustadora, como manipulação dos hábitos de consumo e até das eleições, para você ver no documentário. Mas eu assisti essa produção com o olhar da minha pesquisa e entendi uma verdade inegável. As redes sociais são ferramentas de sequestro de foco, que possuem equipes imensas, profissionais formados nas melhores faculdades do mundo, estudando todos os dias como eles podem roubar mais um pouco de seu foco. As redes sociais foram criadas a partir de programação avançada, aplicando conceitos de reforço positivo e doses de dopamina, programadas para nos viciar nas notificações. É o mesmo mecanismo das máquinas de caça-níqueis. Você rola a tela e sempre vem algo novo. O app carrega e as novidades chegam. Cada curtida é um shot de dopamina, mais uma vez ela. E quando você menos espera, já está há horas entre olhar o WhatsApp, olhar Instagram, olhar o Twitter e repetir. E esse ciclo vicioso não acontece naturalmente. Foi para criá-lo que todos esses engenheiros superdotados planejaram suas reações milimetricamente para vender anúncios, estilo de vida e formas de pensar e de se comportar. A realidade é que você não tem como lutar contra as redes sociais. Você é apenas uma pessoa, enquanto as redes são conglomerados internacionais de tecnologia aplicada à mente humana, que ainda não possui o mínimo necessário de regulamentação no âmbito público.
Elas estão roubando sua produtividade, sua autoimagem, seu gosto pessoal, a forma que você vive, come e viaja. E não existe nem onde denunciar. O melhor que você pode fazer pelo seu foco é restringir o uso desses aplicativos, porque na verdade nós somos o produto que eles vendem para anunciantes. Enquanto isso, acompanhamos viagens, hábitos de consumo e padrões de aparência que nada têm a ver com a realidade e ficamos cada vez mais infelizes e ansiosos. A gente está sempre se perguntando, sem coragem de falar em voz alta, por que não estou no meio do mato, como um instrutor de yoga, sarado, que sigo no Instagram? Talvez eu estivesse mais paz de espírito se estivesse assim, como ele. Por que não vou a restaurantes tanto quanto a minha ex-colega de trabalho, com quem não falo há 5 anos, mas acompanho todos os stories? Por que não posso tomar esse suplemento e mudar minha vida, do jeito que a blogueira que acho engraçada mudou? Também quero ter essas pedras de quartzo para passar no rosto e me rejuvenescer. E essa é a parte leve, porque como expliquei, não vamos entrar em polarização política e fake news nesse livro. A minha mensagem é: se você não controlar as redes sociais, elas facilmente vão controlar você, porque foram desenhadas para isso, pelos negócios mais rentáveis do mundo e pelas mentes mais brilhantes dos últimos 20 anos. Então, seguem algumas ações que você pode fazer para ser mais focado. Compre um despertador barato. Você não precisa levar seu telefone para o quarto. Compre um despertador barato numa loja de R$ 1,99 ou invista num rádio relógio, bonito e espelhado de LED, para te despertar pela manhã, ouvindo música. Mas faça alguma coisa para salvar o seu descanso dessa hiperestimulação. O seu quarto precisa ser uma área livre de telefones. Por mais gostoso que seja ficar rolando uma timeline antes de dormir, ainda mais se tiver uma tomada do lado da cama. Que delícia! Ficar rolando a timeline é um hábito terrível para o seu sono e também para o seu relacionamento, se você dorme com mais alguém. Combine com a sua família que pelo menos meia hora antes de dormir, vocês vão deixar todos os telefones guardados na sala ou onde for mais cômodo para vocês. No começo é difícil, mas depois fica libertador. Você pode ler algumas páginas de um livro antes de cair no sono. Pode assistir um seriado, pode namorar um pouquinho, pode acender um incenso e meditar, fazer um ritual gostoso de automassagem nos pés e algumas posturas relaxantes de yoga, para soltar os seus músculos antes de dormir. Comprando um despertador, você acaba de ganhar pelo menos meia hora acordado para cuidar de si mesmo e uma noite inteira de sono que vai impactar drasticamente no seu foco no dia seguinte. Com o bônus de nunca mais ser acordado com uma notificação besta de aplicativo de joguinho, ou uma mensagem de amiga que decidiu pintar o cabelo no meio da noite e agora está arrependida. De algumas coisas é melhor a gente participar depois que elas acontecem. Desligue todas as notificações. A não ser que você tenha alguém sob sua responsabilidade, como um filho ou um idoso que não mora com você, não tem por que ter notificações no telefone. E mesmo nesses casos, você pode combinar com as instituições e com as pessoas pelas quais você é responsável, que no caso de urgências é para telefonar. Eu aqui, sempre insistindo para você falar ao telefone. Notificações são como pequenos doentes te chacoalhando no meio do trabalho. Lembre-se sempre, nada no seu telefone foi inventado casualmente ou por acidente. Notificações sempre estão ali para fazer você voltar a sua atenção para o aplicativo. E quanto mais você ignorar, mais agressivas elas vão ficar. Vão te chamar a atenção para descontos, marcações em fotos, para postagens de pessoas com as quais você interage mais. Elas vão jogar sujo pela sua atenção. Mas o seu tempo e o seu foco são o maior tesouro que você tem e são limitados, não entregue de graça. Faça períodos offline de 1 hora e depois passe para 2 horas. Coloque seu celular em modo avião. E se o seu trabalho é do tipo que as pessoas são agoniadas, avise os pares ou chefes e coloque um aviso no e-mail.
Isso dificilmente será mal visto na empresa se você souber explicar. Por exemplo, pessoal, o projeto Z precisa de uma atenção especial e por isso ficarei offline por 1 hora, me dedicando exclusivamente a ele. E daqui a pouco eu volto para as outras demandas. Isso vai ser bem difícil, eu sei. Eu mesmo, quando comecei a tirar períodos offline durante o dia, me pegava iluminando a tela do celular para ver as horas e talvez alguma notificação que viria do além, apesar do modo avião. Nunca saberemos. Eu chegava a desbloquear o telefone para olhar as fotos velhas na galeria. Tamanha ânsia por rolar uma timeline de novo. É a ansiedade que minhas tarefas geravam, e agora eu precisava encarar sem ter uma válvula de escape, ao alcance das mãos. No começo, dá mais ansiedade ainda, mas eu juro para você, a longo prazo é ótimo. Eu entendo se você se diverte com as redes sociais, se fez bons amigos no Twitter, ou se gosta de verdade de seguir perfis de receitas no Instagram. Só quero que, como tudo na vida, você tome o controle desses aplicativos e os transforme em úteis para você. Uma coisa que nos escraviza a ponto da sua ausência gerar sofrimento emocional não tem como ser boa, certo? Parar de ouvir tanto as redes sociais também é uma forma de passar a ouvir a si mesmo. Será que você está bem? Será que a ansiedade por essa tarefa não tem tanto a ver com a tarefa em si, e mais com o contexto da sua empresa hoje? Ou tem a ver com a culpa que você sente por gastar tempo no telefone? Só o modo avião dirá. Tente manter o vício em apenas um aplicativo e com tempo controlado. Tire os aplicativos do celular e tire os logins do seu browser. Se você gostava muito de Twitter, agora você pode visitá-lo uma vez ao dia e depois uma vez por semana. Mas faça com que deixe de ser automático. Um clique no ícone e você está imerso em todas as brigas da internet do dia. Você vai precisar logar toda vez. Faça o mesmo com Instagram, Facebook, LinkedIn e o que mais drena o seu tempo, sua atenção e seu ânimo. Provavelmente é mais difícil fazer isso com serviços de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Aí você pode se beneficiar da dica anterior, com pausas diárias das chuvas de mensagens. Deixando apenas o aplicativo que você gosta mais. Você pode visitar os outros aos finais de semana, até o dia em que você perceber que realmente não sente mais falta deles. E vai ter feito mais coisas e vivido mais feliz do que podia imaginar quando ficava no rodízio entre redes. Saia do loop. Não aceite aquele próximo vídeo do YouTube depois que você assistiu ao vídeo que gosta. Faça questão de escolher o seu próximo vídeo. Não fique assistindo stories anestesiado até o momento em que você não percebe de quem é aquela foto. E não fique no TikTok sem ter um relógio perto. Eles tiram o relógio pelo mesmo motivo que os cassinos também tiram, se é que você me entende. E não se perca no Twitter. Aliás, não se perca em nada que não seja uma experiência de prazer e alegria, na qual você está 100% presente. Nas redes sociais, você nunca está presente, e consigo afirmar tranquilamente, provavelmente nunca está se sentindo alegre e prazeroso. Traga consciência para o uso que você ainda fizer de redes sociais, depois que se desintoxicar. Coloque limites de tempo para olhar as redes e internalize uma política de que elas vêm em último lugar. Se seu filho, marido, esposa ou colega de trabalho falar com você, ele nunca estará te interrompendo. Você vai levantar os olhos e ouvir quem está na sua frente. Toda e qualquer interação social vai trazer mais dopamina para o seu cérebro do que o loop. Quebre com o loop. No final do dia, ele te deixa exausto pelo excesso de estímulo e frustrado por tudo que não conseguiu fazer. Você merece muito mais do que viver no automático. E agora que já passei essas boas páginas falando de vício na internet, vamos a outras formas de hackear seu foco, para o bem. Organize e limpe seu espaço, sempre. Infelizmente, a sua mãe estava certa o tempo todo. Todas as desgraças do mundo começam com a desordem.
Um estudo de 2011 que monitorou a reação do cérebro a estímulos organizados e desorganizados concluiu que a desordem diminui significativamente sua capacidade de concentração. Então, tenha o hábito de possuir o mínimo possível de objetos na sua mesa e limpe-a sempre que puder. O que costuma ser um hábito auto-administrado, uma vez que você reduz as coisas e mantém a mesa limpa, fica mais fácil simplesmente continuar assim. Mantenha o que for necessário em sua mesa e escolha um único item pessoal, como uma planta, uma foto ou uma frase motivacional. Está bom o suficiente. Tente não acumular papel. Todo final de dia, você pode fazer uma ronda na mesa e jogar no lixo qualquer folha a mais, retornar livros, xícaras de café, qualquer coisa em cima da mesa para o seu lugar de origem. Descubra o que agrada a seus ouvidos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas tenha certeza de que a sua audição tem um papel central no quanto você consegue focar ao longo do dia. Experimente de início 3 modos de trabalhar: silêncio total, barulho ambiente e música. Silêncio total sempre é possível, mesmo se você trabalha num escritório ou num home office caótico.